O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galiléia. Quando estava para entrar num povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro, pararam à distância e gritaram: Jesus, Mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Atirou-se aos pés de Jesus com o rosto por terra e lhe agradeceu. Este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não foram os 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, tua fé te salvou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Queridos filhos e filhas, neste santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, em plena novena, segundo dia, e uma resposta a tantos pedidos que têm chego através de meios, aconselhamentos, a realidade do desemprego, um efeito da pandemia, algo que se agravou. E por isso, lembrando que desde que começamos a devoção de Nossa Senhora de Guadalupe, se você lembrar na própria parte orante, está escrito: pelos doentes e desempregados. E nós agora enfatizamos aquilo que parece ser algo de grande urgência para um número significativo de brasileiros e no mundo. Nossa Senhora de Guadalupe, amparai os desempregados. Vamos repetir? Nossa Senhora de Guadalupe, digam: amparai os desempregados. E é nesse contexto que nós nos debruçamos sobre a palavra de Deus. Lucas, que nos fala deste caminho para Jerusalém. E vocês já devem estar bem acostumados a entender que para Lucas este caminho a Jerusalém significa muito mais do que um caminho físico. Significa muito mais do que apenas uma distância a ser transcorrida. Significa um desafio, significa um momento de oblação, significa um momento de entrega e de obediência. Pois bem, neste caminho, Jesus estava entre a Samaria
e a Galileia. Quando estava para entrar num povoado, não diz o nome, mas só para você entender, a Samaria era uma região onde eram tidos como impuros, pecadores. E assim sendo, estar perto significaria um risco. Um risco do quê? De ser considerado impuro. Um risco do quê? De ser considerado um pecador como os outros. E é nessa região, um tanto misturada, e o fato de ser misturado significa que não haveria pureza genuína como em Jerusalém. Quem residia em Jerusalém, pela proximidade do templo, pela possibilidade de praticar todas as normas, eram tidos puros. E é nesse contexto que Jesus está. Lá, num povoado, 10 leprosos. 10 leprosos que viviam juntos. Mas eu só gostaria de chamar a atenção. Estava entre a Galileia e a Samaria. Então significa, depois Jesus vai dizer, havia um leproso samaritano. Concorda? Porque quem foi que voltou? O samaritano. E os outros? Certamente judeus. Certamente pagãos. Então perceba que quando o ser humano vive uma provação, o ser humano que já é excluído da sociedade, eles se juntam para sobreviver. É impressionante que às vezes a separação, às vezes essa distinção que a gente faz entre as pessoas é fruto de uma hipocrisia. Separar pessoas porque elas não são tão puras. Separar uma pessoa porque ela é de nacionalidade diferente. Quando estão doentes, no caso leprosos, eles perceberam que um precisava do outro. Um precisava trocar a atadura do outro. Nessa hora, um precisava dividir o pão com o outro. É impressionante isso. É impressionante perceber como às vezes nós criamos barreiras em relação ao outro, sem qualquer fundamento. Por uma simples questão cultural. E você vai dizer, lei? Não. Porque ali eles tinham que viver o amor da sobrevivência. A necessidade da sobrevivência. Então, um primeiro aspecto que eu quero chamar a atenção é esse pequeno núcleo de 10 leprosos. Esse pequeno núcleo. Mas vamos perceber que eles param à distância, porque era preciso distância. Se eles se aproximassem demais, se o mestre não fosse bondoso e misericordioso, eles poderiam ser atacados com pedras. Mas eles vão até Jesus. O que significa isso? Eles acreditam que Jesus é o bom mestre, o bondoso, o misericordioso. E é impressionante, meus irmãos, porque eles gritam, Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Repita essa frase. Jesus, Jesus, mestre, mestre,
tem compaixão de nós. Tem compaixão de nós. Nesta frase poderíamos pedir pelo mundo inteiro, que está saindo, mas não saiu de uma pandemia. Nesta frase, podemos colocar todos aqueles que estão doentes. Jesus, Mestre, tem compaixão de nós. Deveríamos colocar a igreja, com todos os desafios que a igreja vive. Deveríamos colocar, e podíamos colocar, todas as famílias. Problemas, hoje no rádio, meu Deus, todas as ligações, sem perspectiva, angústia, palavra que pareceu sofrimento, não consigo dormir. Nós queríamos colocar essa realidade e fazer nossa prece. Jesus, Mestre, tem compaixão de nós. E claro, os desempregados. Aqui, quando nós nos propomos a fazer um novenário, e todos aqueles que estão com dificuldade de lidar com essa crise financeira, Jesus, Mestre, tem compaixão de nós. Jesus os escuta, Jesus vê, Jesus está nos ouvindo, e é por isso que rezamos, é por isso que com insistência, com perseverança, nos encontramos na Eucaristia. É por isso que nós elevamos as nossas preces, é por isso que rezamos nosso terço, é por isso que constantemente procuramos estar com o pensamento ligado no Senhor, porque Ele vê, Deus sabe. E Jesus disse: ide apresentar-vos aos sacerdotes. É impressionante porque não há nenhum gesto mágico, não há um sinal de garantia. E eu te pergunto, sinceramente, se você fosse, ou eu, um dos 10, e apenas escutasse do Senhor: ide aos sacerdotes, quer dizer, vamos lá. Para eles foi o suficiente. Para eles não precisou mais nada, pela fé que eles tinham. Então, um segundo ponto dessa liturgia hoje é aquilo que foi tão claro no Evangelho de ontem, anteontem: Senhor, aumenta a minha fé. Porque eles foram, acreditaram na palavra do Senhor e foram. É impressionante que, enquanto caminhavam, ficaram curados. Enquanto caminhavam, significa muito. Eles não ficaram parados. Quando o Senhor falou, eles ainda tinham a dor da lepra? Tinham. Eles ainda tinham os sintomas da lepra? Tinham. Mas eles andaram e ficaram curados. Às vezes, meus irmãos, eu e você, quando rezamos, nós queremos ter todas as garantias da cura. Então eu louvarei ao Senhor. Às vezes nós queremos um sinal imediato, uma cura instantânea. Mas nós não entendemos que às vezes o Senhor vai dizer: ei, está difícil,
continue caminhando. Eu estou contigo. Ei, está difícil o teu casamento? Continue acreditando, pois eu estou te curando. Ei, está pesada a tua cruz? Continue, eu te ajudo na missão. Você entende o que o Senhor está dizendo hoje? A gente só não compreende o Evangelho porque não quer. Vai. Às vezes Deus está falando com alguém aqui. Às vezes Deus é a palavra que você precisava. Ei, está difícil, mas continue caminhando. Eu vou do teu lado. Vá em frente. Eu te ajudo na missão. Não desista da família, porque eu sou o teu arrimo. E eles ficaram curados. É uma dinâmica difícil para todos nós. É bom quando a alegria nos visita. É bom quando vivemos o tempo de bonança. Mas a persistência só se faz pela fé. A insistência só se faz com confiança. E como disse o texto de hoje, Efésios, capítulo 4, versículo 8, 5 e 8. É pela misericórdia de Deus que caminhamos. É pela graça de Deus que seguimos. Se aplica ao Evangelho de hoje. E se aplica a nós. É impressionante que um voltou, e já caminho para o terceiro e último ponto. Um voltou e era samaritano. E Jesus perguntou: não foram 10 os curados? Cadê os outros? É impressionante porque às vezes, depois de passarmos um fato na nossa vida, quando a gente está bom, a gente esquece quem nos curou. Quando a gente chega, depois de nadar muito, e não morrendo na praia, já em terra firme, a gente pode esquecer quem nos salvou. Por isso, Jesus pergunta: cadê os 9? Então aqui reflete-se um questionamento do Senhor sobre a ingratidão. E a gratidão a Deus não é porque Deus precise da gratidão. Não é porque Deus precise que o reconheçamos, não. Deus é independente de mim. Mas a gratidão, ela converte. A gratidão nos faz reconhecer a fonte salvadora. A gratidão faz reconhecer tudo pela misericórdia, tudo pela graça. Portanto, meus irmãos, nesse último aspecto, feliz quem agiu com gratidão. 9 foram curados. Pela gratidão, um foi curado e salvo. Que sejamos esse último, um impróprio, segundo
cultura samaritano, que sejamos curados e salvos. Hoje estamos aqui pela novena de de Nossa Senhora de Guadalupe, e partilho com vocês esse testemunho. Eu recebi uma grande graça através da intercessão de Nossa Senhora de Guadalupe. Eu tinha um terreno que por muito tempo tentava vender, mas não conseguia. Então, fiz uma novena de Nossa Senhora de Guadalupe, pedindo especialmente por esta intenção. Padre, em poucos meses consegui vender. Por isso, vim até o santuário, deixei meu testemunho e também uma contribuição para Nossa Senhora de Guadalupe, uma filha de Deus. Uma salva de palmas a Nossa Senhora. Nada me preocupe, se estou no teu olhar, doce mãe de Guadalupe.